Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que eu tentei gravar esse vídeo 4 vezes e as 4 vezes não deram certo, então eu tô um pouquinho sem paciência. Além disso, o meu fone quebrou e eu tentei fazer várias gambiarras pra tentar o áudio ficar melhor, né? Foi um dos motivos de eu ter gravado 3 vezes, porque eu gravei o vídeo inteiro e deu, eu acho que 20 minutos ou 25, e aí eu percebi que o áudio ficou um lixo e eu tive que regravar de novo e enfim. Mas infelizmente eu não vou conseguir deixar o áudio melhor do que tá agora. Então eu peço desculpas, mas meus 14 inscritos não estão nem aí pra isso, não é verdade? Vocês já leram o nome do título do vídeo, do negócio? Vamos ao vídeo. Jim Harry Jones nasceu no dia 13 de maio de 1931 em Indiana. De acordo com os relatos dos seus colegas de infância, ele era um garoto muito pobre, além disso, ele era rejeitado e, consequentemente, esquisito ao ver dessas pessoas. Uma vez, um dos seus colegas viu Jim matar um gato com uma faca e depois ele fez o enterro desse gato, o que foi, um pouquinho bizarro. Ele era obcecado pela religião e pela morte. O pai de Jim, ele era problemático, ele era alcoólatra e ele também não trabalhava e por causa disso, a mãe do Jim, ela tinha que trabalhar muito para sustentar a família e os dois, tanto o pai quanto a mãe, deixavam o Jim sozinho em casa. Eu vi mais de uma vez que a solidão pode causar grandes estragos na vida de uma pessoa e as consequências são sempre péssimas. Às vezes, o único que precisa lidar com essas consequências é a própria pessoa. No caso do Jim, para ele, essa solidão e essa rejeição foram, entre aspas, proveitosas. Porque, graças a isso, ele conseguiu entender como os negros se sentiam naquela época. O que eu consegui perceber da história do Jim Jones é que foi um grande efeito dominó. Esse efeito dominó foi sendo construído aos poucos, e o que aconteceu no final da vida dele não foi por acaso, não foi do dia para a noite. Mas pra gente entender isso, a gente precisa ver também o contexto histórico da época. Em 1933, os Estados Unidos estavam naquela fase gritante do racismo enraizado. Essas imagens explicam como eram os bairros naquela época, as propagandas, as mensagens e enfim. Os negros eram rejeitados, eles sofriam demais, não eram aceitos em lugar nenhum. O movimento racial nos Estados Unidos contra o preconceito aconteceu um pouco antes e durante 1960, porque em 1960 foi quando o Partido dos Panteras Negras foi formado. Eles também tiveram o Martin Luther King, que foi um pouco antes das Panteras, se eu não me engano, e o Malcolm X, que também foi antes das Panteras. Então, nesse período de tempo entre... eu acho que é 1950, se eu não me engano. Se eu estiver errada, não sei. Eu vou ver. Mas foi só depois desse período que começaram os movimentos negros. Mas em 1931, os Estados Unidos ainda estavam mergulhados naquele racismo, e essa parte é muito importante pra gente entender todo o contexto da história. A história do Jim Jones é paralela, a esses acontecimentos, e não é à toa que a maioria dos membros da sua igreja, do seu templo, eram negros. Ele procurou uma comunidade que o acolhesse e ele encontrou isso na igreja presbiteriana caucasiana daquela época. Ele achou que os membros da igreja eram bem amorosos e dedicados e bem fiéis à causa deles. Ele via nos pastores uma figura paterna que tinha o poder sobre a vida das pessoas, de transformar e de ajudar e de mudar a vida das pessoas. Com o tempo, ele acabou aprendendo a agir como um pastor e a pensar como um pastor. Jim Jones queria que todos tivessem acesso à igreja e pudessem participar daquela comunidade e sentir o mesmo que ele sentia ali dentro. Porém, muitos discordavam dessa ideia, se não todos, então eles não queriam uma igreja, entre aspas, misturada, ou seja, eles não queriam que os negros participassem da igreja. Jim Jones tinha uma família bem diversificada para a época. Ele tinha 2 filhos asiáticos, um filho negro e um único filho legítimo, e ele também tinha uma esposa. Jim Jones Jr., um dos filhos que foi quem deu um dos depoimentos mais, íntimos em relação ao pai dele, que ajudasse a traçar uma personalidade e a entendesse melhor as motivações do Jim Jones. Esse filho, que inclusive era o filho negro, disse que Indiana era um lugar extremamente racista e o pai dele era um dos poucos, se não o único, que tentava unir as pessoas e abrir espaço para os negros. Por esse motivo, ele era criticado, odiado e desprezado por algumas pessoas e pela própria igreja caucasiana daquela época. Eles viram que aquele lugar estava longe de uma evolução racial e longe de abrir a mente e sair daquela
mesmice daquele pensamento racista tão enraizado, e isso tornava Indiana um lugar muito difícil de morar. Então foi por isso que o Jim Jones decidiu ir para Ukiah, que fica no norte da Califórnia naquela época. A Califórnia ela era um lugar em progresso e com melhores mudanças sobre o pensamento de integração. Foi em Ukiah que o Jim Jones começou finalmente a sua própria igreja. O foco das suas mensagens foram tiradas da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus. Ele percebeu que ninguém havia realmente vivido os mandamentos de Jesus, que era amar o próximo, alimentar os pobres, cuidar das viúvas, vestir os nus e entre outros. Então, ele decidiu dedicar a sua vida a isso. No começo, eles tinham apenas 141 membros, mas esse número foi ficando cada vez maior à medida que eles começaram a fazer excursões pelo país em ônibus. O objetivo dessas excursões era espalhar as crenças do Jim Jones sobre o socialismo e sobre o seu estilo de vida em comunhão. Ele chamou a sua igreja de O Templo do Povo e era simplesmente impressionante como as pessoas eram unidas lá dentro. No Templo do Povo, as pessoas se sentiam acolhidas, se sentiam amadas e aceitas. O Jim Jones pregava sobre igualdade, sem distinção de pessoas, onde não havia rico, onde não havia pobre e onde, principalmente, não havia racismo. Ele dava ao povo o que o povo queria ouvir e isso fez parte do efeito dominó que eu havia falado. Os negros não eram aceitos, então o Jim Jones, que só entendeu isso por ter sido abandonado, ele abriu a sua própria igreja para os negros e aceitou os negros na sua comunidade e fez deles a sua família. Isso é muito importante de entender porque, foi como eu falei, sobre esses movimentos sociais, sobre esse racismo. Então, os negros eram totalmente desprezados e eles precisavam de uma comunidade, eles precisavam de um lugar. E muitas pessoas têm uma necessidade religiosa e nos templos religiosos as pessoas não aceitavam os negros. Então, quando o Jim Jones abriu a sua igreja para os negros, eles se sentiram totalmente abraçados e acolhidos, e é por isso que a maioria das pessoas na sua igreja eram negros. Além disso, o governo não cuidava das pessoas, havia muita pobreza na cidade, havia muito sofrimento, então, como acontece hoje em dia ainda, as pessoas procuram sempre um abrigo, um consolo e uma ajuda, às vezes religiosa, às vezes não. E naquela época, eles precisavam dessa ajuda e lá estava Jim Jones estendendo a mão para os tristes e para os oprimidos, como Jesus fazia na Bíblia. No Templo do Povo, você tinha uma família, você se sentia especial, você tinha um propósito de vida, o que é muito importante para muita gente. Ficam muito perdidas quando elas não têm um propósito de vida e elas acham isso em diversos lugares, principalmente na religião. As cerimônias do Jim Jones, elas eram cheias de vida, de poder, de alegria e, por incrível que pareça, de curas. Eles conseguiam atingir todas as classes sociais. Se você visse Jim Jones como seu amigo, então ele seria o seu amigo. Se você visse Jim Jones como um pai, ele seria um pai para você. Se você visse Jim Jones como um deus, ele seria o seu deus. Em um depoimento de um ex-membro do Templo do Povo, ele disse que quando as pessoas ouviam o Jim Jones falar, eles não olhavam para ele como um pastor branco. As pessoas nem olhavam para Jim Jones como branco. Ele não era branco para eles, ele era apenas um pastor. E essa pessoa esse ex-membro que deu esse depoimento era uma pessoa negra, então é só para vocês entenderem a colocação da fala dessa pessoa. O Jim Jones começou a convencer as pessoas mais idosas de que já tinha feito muito para a comunidade, e por isso, ao invés das pessoas darem apenas 20% do seu salário ou da sua aposentadoria, porque essas pessoas não vendiam as suas casas e davam todo o dinheiro ao templo. E foi exatamente isso que as pessoas começaram a fazer. Elas começaram a pegar suas casas e vender suas casas, e elas davam tudo que elas tinham ao Jim Jones em prol dessa nova religião. Ele também construiu casas para sua comunidade morar. Elas tinham moradia, elas tinham comida, eles eram bem cuidados. Então, eles davam tudo que eles tinham ao Jim Jones e, em troca, ele cuidava dessas pessoas. Nessa comunidade, eles tinham todo tipo de trabalho. Eles estavam 100% do seu tempo ocupados, se cuidando e trabalhando para o templo. Eles perguntavam entre si, quantas horas você dormiu hoje? E o outro respondia, eu dormi 2 horas. E o outro falava, eu dormi, 1h30. Por causa dessa preocupação tão grande de estar trabalhando para a comunidade e o medo de ter luxos como dormir demais e um ambiente em que você está constantemente ocupado, eles acabavam parando de pensar por eles mesmos e deixavam que o líder deles, o Jim Jones, pensasse por eles, porque eles acreditavam que o Jim Jones tinha um plano melhor para eles.
Durante as cerimônias ou cultos, chamem como vocês quiserem, o Jim Jones, que era responsável por ministrar os ensinamentos e organizar as cerimônias, ele também, como eu disse, curava as pessoas. Alguns membros subiam até o palco ou até o púlpito e davam seus testemunhos dizendo que antes eles usavam drogas, mas agora estavam libertos por causa da religião. Pessoas que antes não conseguiam ver, depois conseguiram ter a sua visão de volta e não precisavam mais usar óculos, por exemplo. E uma vez ele conseguiu curar uma cadeirante. No vídeo que aparece no documentário, você consegue ver essa cadeirante, essa senhora de idade, levantar da cadeira. Ela começa a andar bem devagar, um passo atrás do outro, até que finalmente ela começa a andar e depois ela começa a correr lá pelo salão deles. Enquanto isso, a igreja virava uma festa, as pessoas comemoravam, cantavam e adoravam ao Jim Jones por aquele feito. Era uma alegria enorme e a fé deles aumentava cada vez mais. Naquela época não existia nada como aquilo, não existia nada tão grandioso como o que o Jim Jones estava fazendo, então era surreal, era simplesmente incrível. Demorou um bom tempo até as pessoas descobrirem que aquela senhora era, na verdade, uma das secretárias do Jim Jones e ela não era deficiente, obviamente. Durante as cerimônias, durante esses cultos, essas eram uma das mensagens que o Jim Jones pregava. Todos eram homossexuais. As mulheres eram lésbicas e os homens eram gays, e o único heterossexual na face da Terra, o único hétero no mundo, era o Jim Jones. Ele dizia que ter relações sexuais era egoísmo, porque isso desviava as pessoas do seu objetivo principal, que era ajudar o próximo. Apesar disso, ele não era celibatário e ninguém sabia disso, então ele tinha uma esposa, ele tinha uma família, mas ele pregava que as pessoas não podiam ter isso porque seria egoísmo. A pior parte, definitivamente a pior parte disso tudo, era que o Jim Jones, ele abusava sexualmente dos seus fiéis e eles nem ao menos sabiam que estavam sendo abusados. A fé deles era tão cega, e eu não julgo essas pessoas por causa dessa fé cega. Eu não quero ser presunçosa quando eu digo por causa da fé cega deles, porque muitos ali eram idosos, muitos ali eram pessoas necessitadas, eram pessoas inocentes, eram pessoas que não tinham muito conhecimento, então elas estavam muito necessitadas e elas precisavam de alguém, um líder religioso, um deus, alguém que ajudasse elas. E lá estava esse deus, esse líder, o Jim Jones, ajudando essas pessoas e cuidando dessas pessoas. Então, enquanto ele fazia o que ele fazia, ele dizia que estava fazendo aquilo para o bem da pessoa, como se fosse um ato de bondade abusar sexualmente daquelas pessoas. E isso é muito triste, porque muitos ali não tinham noção do que era um abuso sexual, não tinham a visão tão ampliada do que pode ser um abuso sexual. Então eles... E até hoje em dia muitas pessoas ainda não sabem, algumas pessoas são abusadas e elas não sabem que elas foram abusadas. Então não me surpreende o fato de eles só descobrirem muitos anos depois de que o que o Jim Jones estava fazendo com eles era definitivamente muito errado. E sim, tiveram pessoas que perceberam na hora que estavam sendo abusadas, tanto garotos quanto garotas. Só que aí estava outro problema, que era consequente desse primeiro problema que eu acabei de falar pra vocês. O Jim Jones proibia as pessoas de conversarem. Elas não podiam contar o que estava acontecendo de errado, elas não podiam contar o que o Jim Jones estava fazendo com elas. Então, elas não podiam conversar sobre isso, e essa era definitivamente a melhor arma que o Jim Jones tinha. Porque se as pessoas sofriam sozinhas, as pessoas não conversavam, não falavam sobre isso, ele nunca seria afetado, porque o problema nunca chegaria até ele. Então, era muito mais fácil você proibir fazer, né, o que você estava fazendo, e aí você proibia as pessoas de conversarem e elas não comentariam sobre isso e você ficaria safe do que você estava fazendo. Sem contar que se você trouxesse esse assunto à tona de que o deus deles, de que o líder religioso supremo deles estava fazendo algo tão errado, as fanáticas, elas iriam, né, obviamente cair matando em cima de você, dizendo que era mentira e tudo mais. E as mulheres, as pessoas nunca dão credibilidade quando uma mulher fala que ela é abusada, então... Obviamente, vocês já imaginam qual seria o cenário, e sabe lá Deus o que o Jim Jones tentaria fazer com você, né? Porque você estaria tentando afetar diretamente o mundo perfeito que ele estava construindo. Então, né, o Jim Jones, ele era um cara perigoso. Vocês vão ver isso no final dessa história. Em uma cerimônia de comemoração do Ano Novo, o Jim Jones começou a falar sobre o propósito deles ali na Terra.
Ele começou a distribuir ponches para os membros do templo e disse para eles beberem, e aí as pessoas beberam, e depois que elas beberam, o Jim Jones disse que dentro dos ponches, na verdade, tinha veneno. E todos iriam morrer ali, no templo, como uma só carne, como um só corpo, e todo mundo ia morrer ali junto. As mulheres começaram a ficar desesperadas, elas começaram a gritar, começaram a chorar, porque os seus filhos também tinham bebido o ponche, e elas não queriam que seus filhos morressem daquele jeito tão horrível, e outras pessoas também começaram a ficar desesperadas, porque elas não queriam morrer ali, elas não queriam, tomar um veneno e morrer sem saber que estavam fazendo isso. Era um homicídio? Era um homicídio? Enfim, foi... Aí, todo mundo ficou desesperado, todo mundo ficou, meu Deus, eu não quero morrer, não sei o que, e o Jim Jones lá. E aí até que o Jim Jones falou que, na verdade, aquilo não era veneno e o que ele tinha feito tinha sido apenas um teste de lealdade para ver se eles estavam realmente empenhados na causa e se eles teriam coragem de morrer pela causa. Quando o Jim Jones decidiu mudar para São Francisco, ele e a sua igreja começaram a participar dos movimentos sociais que aconteciam naquela época. Ele também começou a ter poder político e ele começou a conhecer figuras grandes e importantes naquele contexto e, consequentemente, ele virou uma figura pública. Nessa época, o governo estava um caos, eles matavam protestantes, eles iam atrás de líderes progressistas, e o negócio estava estranho. E Jim Jones, como agora uma figura pública, ele começou a ficar preocupado e começou a ficar paranoico. Ele achava que alguém ia tentar matar ele a qualquer momento, que ia invadir a casa dele, que ia invadir o templo, que ia matar ele, que não sei o que. Ele estava começando a ficar muito preocupado, porque aquelas coisas realmente estavam acontecendo. Ele começou a mudar, ele começou a usar drogas e ele começou a ficar meio esquisitão. No meio dessa bagunça, o templo em São Francisco foi incendiado e as pessoas ficaram ainda mais complicadas. O Jim Jones começou a dizer que eles tinham que ser fortes, que eles tinham que resistir e seguir em frente, e que tinham que ver o melhor naquela situação, apesar de ele também estar apavorado. Foi daí que surgiu a ideia de construir a sua própria cidade, onde eles poderiam criar os seus filhos e fugir do racismo e fugir da violência. A cidade se chamava Jonestown, nem um pouco egocêntrica, e ela ficava no noroeste de Guyana. Ainda sobre as cerimônias do Jim Jones, dessa vez acontecendo em São Francisco, o Jim chamava as pessoas à frente e fazia com que elas confessassem os seus pecados. Elas tinham que confessar com quem elas tinham dormido, ou se tinham fugido para comer em restaurantes, ou coisas do tipo. Ele então perguntava aos membros o que eles deveriam fazer com aquelas pessoas, com aqueles pecadores, e sugeria nada mais, nada menos, assim, uma coisa leve. Ele sugeria espancamento. E a igreja concordava. Os membros tinham que lutar entre si, seja criança, seja adulto ou seja idoso, eles tinham que lutar entre si, e as pessoas chegavam a ficar inconscientes e eles jogavam água no rosto dessa pessoa para ela acordar e continuar na luta contra os seus pecados. Quando você queria sair do templo, não ser mais um membro, você chegou ao ponto de você não poder mais se despedir da sua família, porque até os familiares estavam se denunciando naquela época. Se você tinha desejo de sair, se você queria sair, sua família te denunciava para o líder religioso. Algumas chegavam a pensar que aquilo era errado, que as humilhações eram erradas, mas ninguém fazia nada a respeito. Eles sentiam que estavam tão envolvidos naquilo que não existia mais uma saída. Um jornal começou a escrever uma matéria sobre o Templo do Povo, além de entrevistar ex-membros daquela comunidade. O artigo contava sobre o Templo do Povo, sobre os abusos de poder, que eram muitos, e sobre os abusos sexuais, que também eram muitos. E o Jim Jones percebeu que aquilo seria péssimo para sua igreja, obviamente porque eles literalmente tinham jogado a merda no ventilador. Por ligação, ele convenceu o editor a ler a matéria para ele, e ele percebeu que não tinha como se livrar daquilo, não tinha como ele impedir que a matéria fosse publicada. Aí ele pegou seus membros, pegou as suas trouxinhas, pegou as suas coisinhas e decidiu fugir da cidade. Em Jonestown, eles se sentiam verdadeiramente felizes. Nos vídeos caseiros que eles fizeram,
Dava pra ver que eles viviam muito bem em comunidade e todo mundo parecia muito feliz, todo mundo parecia muito livre, todo mundo parecia muito em paz. Eles plantavam a própria comida, eles construíam as próprias casas e viviam do jeito que eles sempre quiseram viver. Tinha todo tipo de gente, desde criança bem pequena até pessoas mais idosas, pessoas solteiras ou famílias de pai, mãe, filho, avô, tia, primo. Era uma mini cidade, era uma grande comunidade em uma mini cidade. Jim Jones fazia gravações da sua própria voz, dando as notícias que aconteciam lá fora, porque enquanto eles estavam em Jonestown, eles não sabiam o que estava acontecendo no mundo exterior, mas o incrível Jim Jones dava essas notícias para ele. E eles não tinham rádio, eles não tinham TV, tudo que eles sabiam, o que estava acontecendo lá fora, vinha por intermédio do Jim Jones. E ele, obviamente, não contava a verdade, ele deturpava as notícias, ele dizia que a polícia iria invadir Jonestown e pegar as crianças e destruir a comunidade, e não tinha mais como voltar para a cidade, porque lá era um lugar muito perigoso e etc e tal. Por causa dessas falsas ameaças e o terror psicológico que ele fazia, as pessoas sentiam que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento, mesmo eles estando em um lugar tão bom. Enquanto isso, na cidade de verdade, no mundo real, em São Francisco, Nova York, etc e tal, a imprensa comentava sobre a matéria publicada e sobre os escândalos do Templo do Povo. Os jornalistas diziam que o Jim Jones estava com medo de encarar a mídia e as consequências das coisas que ele tinha feito e por isso ele fugiu, o que não era mentira, ele realmente tinha fugido. As famílias das pessoas que foram para Jonestown conseguiram arranjar uma investigação contra o Templo do Povo. Eles escreveram cartazes e fizeram campanhas de protesto para que os oficiais e os membros do Congresso fossem até Jonestown para libertar as suas famílias que estavam lá. Eles achavam que as suas famílias estavam lá prisioneiras, que elas não estavam lá em pleno juízo. Algumas pessoas da comunidade do Templo do Povo começaram a perceber que o Jim Jones estava ficando doente e ele parecia estar enlouquecendo. Chegou ao ponto da voz dele ficar irreconhecível. Ele fez as pessoas acreditarem que era blasfêmia querer sair de Jonestown sem autorização. Você não podia falar que queria ir embora, você não podia falar que queria sair dali, porque senão você seria denunciado. O Jim Jones dizia que sim, eles poderiam ir embora caso, se eles quisessem, mas não seria de avião, então as pessoas teriam que atravessar a floresta, atravessar o mato, porque Jonestown ficava no meio de um monte de mato, então se você quisesse ir embora, você tinha que atravessar o mato, o que obviamente era inviável. E essa, pra mim, é outra parte do efeito dominó, que eu tinha falado. O Jim Jones foi abandonado na infância e ele cresceu com uma necessidade de ser amado, de ser notado e agora de ser adorado. Ele estava acostumado com o tipo de poder e influência que ele tinha sobre a vida das pessoas, essa realidade em que ele era o Deus, que ele era o dono do parquinho. Então, quando alguém queria sair dessa realidade, queria sair desse mundo que ele tinha criado e voltar para a vida real, ele se sentia diretamente atingido, ele sentia que o seu ego tinha sido prejudicado. No mundo dele, ele era o Deus. Se você não adorasse esse Deus e se você quisesse abandonar esse Deus, esse mesmo Deus que cuidou de você ficaria irado com você. Depois de muita comoção das famílias lá fora, Ryan, um congressista, decidiu visitar Jonestown junto com a sua equipe, com documentaristas e jornalistas. Ele queria ver como o povo vivia lá e reportar o que tivesse que reportar e ver as condições que Jim Jones estava submetendo aquelas pessoas. Ele foi muito bem recebido pela comunidade, participou de uma das cerimônias, tinha música, tinha comida, todo mundo estava muito feliz, todo mundo estava muito à vontade, nada de ruim parecia estar acontecendo, então não fazia sentido alguém querer ir embora de um lugar que era aparentemente tão bom. Ryan disse que nunca tinha sentido aquilo, nunca tinha sentido uma sensação como aquela, uma comunhão tão grande e uma alegria tão espontânea das pessoas. Para eles, tanto para Ryan quanto os documentaristas e os jornalistas, aquilo era surreal e um pouco assustador. Alguns documentaristas e jornalistas começaram a receber bilhetes de alguns membros da comunidade. Eles faziam isso escondido porque eles tinham medo de ser reportados ao Jim Jones,
Os bilhetes eram pedidos de ajuda, eles queriam ajuda para conseguir sair de Johnstown. Foi nesse momento que eles começaram a perceber que tinha algo muito errado com aquele lugar. Os jornalistas começaram a perguntar aos membros se eles realmente queriam ir embora. Algumas pessoas diziam que não, que ele era um lugar ótimo para morar, um lugar ótimo para viver, que eles poderiam ir embora a hora que eles quisessem, porque eles eram livres. Já outras pessoas diziam que sim, que eles queriam sim ir embora, porque não dava para viver ali, e eles sabiam nem metade da história, e foi aí que as coisas começaram a desabar de vez para Jim Jones. Todos os membros estavam reunidos em um tipo de pátio, em um tipo de pavilhão, e o Jim Jones dizia que as pessoas eram mentirosas, que elas adoravam inventar coisas. Ele também disse que as pessoas queriam ir embora, e se elas quisessem realmente ir embora, elas eram livres para isso, ninguém estava prendendo ninguém ali. Apesar de ele dizer isso, dele parecer tão aberto à ideia das pessoas irem embora, não era bem o que parecia. Você olhava pra ele e falava, não é isso que você tá querendo dizer não, cara. Porque parecia mais que ele estava dizendo que as pessoas estavam traindo ele. Ele estava visivelmente se sentindo traído. Os que queriam ir embora começaram a arrumar as suas coisas, e enquanto isso o Jim Jones ficava andando pelas pessoas naquele pátio dizendo: por que vocês vão embora? Vocês são o meu povo, vocês não podem ir. Ou seja, ele estava tão aberto à ideia das pessoas irem embora que ele estava com aquele tom desesperado, sabe? Quando você tenta disfarçar o seu desespero, mas na verdade você tá muito desesperado. Eu tô falando isso porque eu vi as gravações, tem gravações, vocês vão entender isso melhor no final. Então você conseguia ver que ele não tava tão à vontade assim, não. Um dos rapazes, que foi um dos que sobreviveu, inclusive, ele disse ao congressista que ele estava correndo perigo ali dentro, que ali não era um lugar seguro. E aí o congressista disse que tudo bem, que eles já estavam indo embora para ele ficar tranquilo, que eles iam pegar o avião, ir embora e iam resolver toda essa situação. Um outro membro chegou a tentar esfaquear o congressista, mas as pessoas seguraram ele, foi uma gritaria, foi uma loucura, todo mundo, meu Deus, não faz isso, Ele só fez um corte superficial no congressista, mas aquilo foi mais do que o suficiente para eles perceberem que ali realmente não era um lugar seguro. O cara tava falando muito sério. Quando a equipe do congressista estava indo embora com as pessoas que também queriam ir embora, eles foram até o avião para guardar as coisas e tudo mais, quando uma picape apareceu na estrada. A picape parou, membros do Templo do Povo desceram, eles olharam no rosto de cada pessoa que entra no avião, depois eles voltaram para a picape. A equipe do congressista achou que a picape ia ir embora, mas eles deram a volta no avião e pararam bem na porta de entrada. Foi nesse momento que eles saíram do carro, tiraram as armas e começaram a disparar contra a equipe do congressista. A equipe do congressista correu para baixo do avião enquanto os membros atiravam contra eles. Alguns jornalistas tiveram que se fingir de mortos enquanto esses membros, eles atiraram, aí as pessoas deitaram no chão e se fingiram de mortas. E aí esses membros pararam de atirar, deram a volta no avião, foram até essas pessoas e começaram a tirar a queima-roupa só para ter certeza se as pessoas estavam realmente mortas. Uma mulher que sobreviveu ao tiroteio, ela narrou essa situação junto com um outro jornalista e ela ouviu um desses membros dizer: o congressista está morto. Ela não tinha como ter certeza se ele realmente estava morto, porque naquela situação ela, por exemplo, estava se fingindo de morto, então talvez o congressista também estivesse fingindo de morto, mas infelizmente ele não estava se fingindo de morto e Ryan morreu no dia 18 de novembro com mais 4 pessoas naquela pista de pouso. Já em Johnstown, a situação não era das melhores, na verdade ela estava ficando de mal, ela estava indo de mal a pior. O Jim Jones reuniu todo mundo naquele pátio, naquele pavilhão, para avisar que o congressista estava morto. Ele disse que se isso não tivesse acontecido, eles nunca permitiriam que o Templo do Povo vivesse ali em Johnstown, que eles torturariam as crianças, matariam as pessoas, invadiriam o lugar, seria mó rolê errado. Ele disse que também ali já não era mais um lugar seguro e que eles tinham que ir embora. E se eles não conseguiam viver em paz, então eles teriam que morrer em paz. O Jones perguntou aos membros se eles discordavam disso e começou uma discussão entre as pessoas. Tiveram pessoas que tentaram argumentar contra ele, falando
das promessas que ele tinha feito, que eles poderiam tentar ir para a Rússia e tentar construir algo lá. Isso fazia parte dos planos do Jim Jones. Ele rebateu dizendo que aquilo não era possível, que aquilo não iria acontecer, que não ia dar certo. Uma mulher disse que as crianças mereciam viver, porque tinha muita criança ali, e ela disse que as crianças mereciam viver, elas não mereciam morrer daquele jeito. O Jim Jones rebateu dizendo que elas mereciam paz. Ele cercou o pavilhão com homens armados e ordenou que eles pegassem primeiro as crianças. Eles começaram a puxar os bebês do colo de seus pais e começaram a injetar veneno na boca das crianças. Algumas tinham convulsões antes de caírem no chão e morrerem ali mesmo. Essa parte do documentário foi uma das mais pesadas de todas, porque alguém, não se sabe quem, gravou o áudio do suicídio, então você conseguia ouvir as crianças chorando, você conseguia ouvir as mães gritando, e você conseguia ouvir o Jim Jones falando no fundo para eles morrerem com orgulho, dizendo que a morte era só uma passagem para o outro lado. Além disso, os que sobreviveram narraram como foi ver a sua família morrer bem ali na sua frente. Um deles disse que viu o veneno ser injetado na boca do seu filhinho, do seu bebezinho, e a criança morreu ali no braço da mãe. Depois ele segurou a esposa enquanto ela morria. A única coisa que ele conseguia dizer era que ele a amava, mas ele sabia que não tinha nada que ele pudesse fazer para salvar nem a vida da esposa e nem a vida do filho dele. Algumas pessoas tomaram o veneno por conta própria. Elas tomavam o veneno, deitavam no chão, se abraçavam e esperavam pela morte. Mas muitos foram forçados a tomar o veneno e foram forçados a morrer. Um dos sobreviventes disse uma coisa que é muito verdade, é que o termo certo para aquele dia não foi suicídio, e sim homicídio. O Jim Jones forçou aquelas pessoas a morrerem, ele não deu opção. Como você cerca um monte de gente com homem? Ele cercou o pavilhão com homens armados e forçou que elas se matassem. Como você vai resistir a isso? Você não tá escolhendo, é morrer ou morrer. Aquele não tinha sido o maior suicídio em massa. Aquele tinha sido o maior homicídio em massa antes de 11 de setembro de 2001. 909 pessoas morreram nesse dia. 5 pessoas morreram na pista de pouso e Jim Jones morreu com um tiro na cabeça, dado provavelmente por ele mesmo. Os filhos do Jim Jones não estavam em Jonestown no dia do assassinato. Foram encontradas cartas e gravações. Como eu tinha dito, alguém gravou todo esse negócio, né? Alguém gravou todas as cerimônias, alguém registrou toda a história do Templo do Povo, inclusive gravou o dia desse homicídio. E as cartas não têm autor, mas elas parecem bem fiel. A pessoa que escreveu parece bem fiel ao Templo do Povo e parecia concordar com as coisas que o próprio Jim Jones tinha feito. Há uma grande chance do próprio Jim Jones ter escrito essas cartas e ter gravado essas cerimônias, mas ninguém sabe porque as cartas estão com uma assinatura anônima. Eu obviamente não posso mostrar as imagens de Jonestown depois das mortes e eu também não te aconselho a procurar. É basicamente um pátio, é basicamente um lugar com 909 pessoas mortas no chão. É basicamente isso. Pessoas mortas. Basicamente isso. Se você for tão curioso quanto eu e tiver interesse em saber mais sobre essa história, sobre o que levou, né, esse grande, horrível acontecimento, o documentário vai estar aqui na descrição, como sempre. Mas existem, eu acho que 3 ou 4 documentários e eu acho que existe um filme também. Caso você queira ver, é só, né, jogar no Google. Então, eu vou deixar o que eu vi aqui, porque foi da onde que eu tirei todo o meu roteiro para esse vídeo. Então, é isso. Não tem mais nada a acrescentar. Eu tô sentada numa posição tão desconfortável. Se vocês soubessem o quanto as minhas costas doem, cara. Eu vou... Tchau. Tchau pra vocês. Tchau.